Glória a Deus. Todos encontraram a leitura bíblica em Lucas, capítulo 22. Passemos a ler a palavra do Senhor. A partir do versículo 7, tem por título aqui na minha Bíblia, a última Páscoa, a Santa Ceia. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fareis preparativos. E indo eles, acharam como lhes tinha sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, aleluia, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram os discípulos a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Amém. Vamos orar por essa leitura da palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus maravilhoso, queremos te agradecer, meu Deus, pela tua palavra ter chegado até nós, meu Deus. Essa palavra milenar, mas que chega a nós com um significado tão forte, porque é uma palavra viva, é a palavra do Deus vivo, é o Verbo encarnado, que está, Senhor Jesus, nessa noite, por meio do teu Espírito Santo, sendo revelado por esta palavra, que é a tua palavra, meu Deus. Pai, vem abençoar cada um que está aqui. Hoje, culto de ceia, no qual temos a responsabilidade de fazer em memória de Ti, Senhor. Em memória de tudo que fizeste por nós, que homem nenhum poderia fazer. Que grande amor foi esse, tão grande, Senhor Deus, que deste Teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor que alcançou a todos nós que estamos aqui nessa noite, que confessamos ao Senhor Jesus diante dos homens e, portanto, somos confessados diante de Deus. Que o Senhor venha nos dar, Senhor, a graça de entender, Senhor, mais uma vez esse memorial. Que o Senhor venha nos dar a graça de participar da Tua mesa hoje. Meu Deus, eu te peço nesse momento que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Pai, esse culto que é realizado na nossa igreja uma vez no mês. E, Senhor, nos faz refletir, Senhor, no que temos feito. Que o Senhor nos perdoe. Às vezes, Senhor, estamos fazendo coisas que vão ao contrário daquilo que o Senhor planejou para nós. Às vezes de forma sem perceber, às vezes de forma intencional. E nós te pedimos perdão, meu Deus, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude, porque as tuas misericórdias, elas são a causa de não sermos consumidos, Senhor. E nós cremos que o Senhor está conosco, meu Deus, nos fortalecendo dia a dia. E por isso nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Eu preparei aqui um esboço para a gente refletir. Como a gente já sabe, o culto de ceia aqui na nossa igreja, e na maioria das igrejas evangélicas que nós temos conhecimento, é realizado uma vez no mês. E é um culto em que nós estamos fazendo em memória de Jesus.
o próprio Cristo disse: "Fazei isto em memória de mim". E é o que nós colocamos aqui como título dessa reflexão de hoje. Começando aqui em Lucas, capítulo 22, nós vamos encontrar este evento da ceia nos 4 evangelhos do Senhor Jesus. Lá em Mateus, nós encontramos no capítulo 26, a partir do versículo 17 até o 30. Em Marcos, nós encontramos no capítulo 14, do versículo 12 ao 26. Em Lucas, nós encontramos no capítulo 22, que foi o que acabamos de ler, a partir do versículo 7 ao 23. E em João, nós vamos encontrar a partir do capítulo 13, onde não, a leitura em João, ela não estará igual a Mateus, Marcos e Lucas. Quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai ver que há uma semelhança em Mateus, Marcos e Lucas da ceia do Senhor. Mas em João já vai dar um novo enfoque da ceia, a conversa, as instruções que Jesus teve com os seus discípulos antes de partir para a glória. Então a Santa Ceia, meus queridos irmãos e irmãs, é um evento memorial da igreja para com o Senhor Jesus. A igreja se reúne com o propósito de relembrar o que o Senhor fez por ela. Por isso, os louvores. Nós vimos aqui várias irmãs, nas suas oportunidades de louvor, trazendo hinos que lembram o sacrifício de Cristo, que lembram a nossa necessidade do perdão. E também, esse evento ele foi instituído pelo próprio Jesus. Amém? Então, quando a gente fala aqui de Mateus, de Marcos e de Lucas, nós vamos encontrar nesses 3 primeiros evangelhos o ritual da ceia. Como foi que Jesus fez? Escolheu um local, disse aos seus discípulos que fossem lá para preparar esse local. Não sabemos, a Bíblia não diz, se ele falou com antecedência com o dono daquele local, onde os discípulos foram. Porque quando eles perguntam aqui no versículo 10, versículo 9, onde queres que a preparemos, onde queres que preparemos a ceia? Jesus responde no versículo 10, eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direi ao pai da família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então a gente entende por essa leitura que Jesus já havia combinado com antecedência o local onde ia passar a Páscoa com seus discípulos. E ali naquele cenáculo os discípulos fariam os preparativos, no versículo 12. Se a gente for olhar, vai estar a mesma coisa em Mateus, a mesma coisa em Marcos, a semelhança muito parecida do mesmo relato. O ritual, quando eles chegaram lá, Jesus esteve com eles, sentaram-se ali a uma mesa e começaram a cear com o Senhor Jesus. E em um determinado momento o Senhor vai falar de 2 símbolos. O símbolo do pão e o símbolo do cálice, que é o vinho representando o sangue e o pão representando o corpo de Cristo. Então o Senhor, nesses 3 evangelhos, está falando do ritual. Olha, vocês façam isso em memória de mim. Porque eu vos digo que eu não beberei do fruto da vide, versículo 18, para quem está acompanhando, até que venha o reino de Deus. Então Jesus está aguardando a sua igreja, está aguardando os salvos em Cristo, para que ele outra vez venha cear conosco. E se no primeiro momento Jesus ceou com 12, representando talvez as 12 tribos de Israel, no segundo momento, quando essa ceia acontecer, essa ceia que ele aguarda acontecer com a sua igreja, será com todos nós, todos os salvos em Cristo Jesus. Quem quer estar nessa ceia do Senhor? Aleluia! Se alegre em Deus nessa noite. Então, vai haver aí um momento em que ele vai dizer que o pão que ele reparte, ele diz que é o corpo que é dado por nós. Ali Jesus também já estava falando para os seus discípulos que ele ia morrer, que o corpo dele ia ser entregue por nós naquela cruz. Depois ele vai falar no seu sangue, no versículo 20.
é o cálice do Novo Testamento, ou seja, o cálice das boas novas, da novidade de vida. Tomai este cálice, porque o meu sangue é derramado por vós. Então eu institui aí o ritual da ceia, tal como a gente tenta replicar nos dias de hoje, amém? E em João, é como se o escritor do Evangelho de João, ele se detivesse à conversa. Irmãos, o que terão conversado tanto naquele dia? Onde o Senhor Jesus começa nos 3 evangelhos e fecha no de João dizendo: eu desejei muito ter esse momento convosco. Ali, a partir do capítulo 13 de João, você vai ter até o capítulo 30 de João. Você vai ter, perdão, meus irmãos, a partir do capítulo 13 de João, versículo 21 até o 30, você vai ter a conversa na mesa da ceia. Amém? E também vai aparecer a ceia do Senhor lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 29. E o Senhor Jesus ali em João, ele vai mostrar uma conversa que ele teve com os discípulos, os ensinamentos finais, suas últimas instruções, a oração que ele fez por todos nós, os conselhos que ele deu, os conselhos que ele deixou, os últimos, porque ele dizia, ele sabia como Deus, Jesus Deus, homem encarnado, sabia que estava chegando a hora dele subir para o Pai. Então, a igreja que estava montada ali inicialmente com aqueles discípulos e com os demais seguidores de Cristo, precisava dessas instruções finais. Então, João, ele não vai se deter ao ritual, ele vai se deter à conversa de Cristo com os seus discípulos, e eu aconselho a igreja a ler, porque é uma leitura maravilhosa. Já em 1 Coríntios, Paulo, o apóstolo tardio, o apóstolo que perseguiu a igreja e de perseguidor se tornou perseguido pelo Evangelho de Jesus, ele afirma que recebeu do próprio Senhor o ensinamento de como celebrar o memorial da ceia, discorrendo de modo semelhante a Mateus, a Marcos e a Lucas. Lá em 1 Coríntios, ou seja, já havia se passado, Paulo ele não esteve com Jesus como os 12 primeiros discípulos, ele não esteve com Jesus encarnado e vivo antes da morte. Ele esteve com Jesus vivo após a morte, ou seja, ele esteve com Jesus ressuscitado, glória a Deus. E Jesus ressuscitado passou para ele as mesmas instruções de como era que celebrava a ceia do Senhor, amém? Olhe como a Bíblia é algo maravilhoso e como ela se completa. Independente daqueles discípulos que andavam com Jesus, que acompanharam Jesus em todo o seu ministério terreno, ele teve a mesma instrução de Deus. Então, meus queridos, a ceia, ela é o memorial do sacrifício de Jesus por nós. O pão representa o corpo do Senhor. E quando a gente fala desse corpo, o corpo de Cristo, nós vamos aqui para Isaías, abra sua Bíblia comigo em Isaías, a segunda referência que nós vamos ter hoje, capítulo 53, versículos do 4 ao 7. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando Jesus diz, tomai o meu corpo que será entregue por vós, olha o que Jesus está dizendo para mim e para você. Isaías 53, a partir do 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus, aleluia. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha aí. Por que Jesus, quando diz
que o corpo dele foi entregue por nós. Olha o que é que ele estava levando no corpo dele, por mim e por você. Nossas transgressões, nossos pecados, nosso castigo, nossas doenças, nossas dores. E o versículo 7 diz, ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. O Senhor não protestou. O Senhor poderia, ele até explicou a Pedro, no momento em que os guardas vieram prender Jesus, que Pedro ali muito no seu temperamento agitado, passou a mão na espada, cortou a orelha de um servo dos que vieram prender a Jesus. Jesus disse, olha Pedro, se eu quisesse eu poderia pedir legiões de anjos e eles desceriam aqui e acabavam com tudo, mas eu tenho um propósito. Eu quero salvar aquela igreja que está lá no 3 de agosto, aquele povo que está ali precisando de salvação. Então eu vou cumprir o propósito do Pai. Eu vou ser o Cordeiro Santo de Deus, imaculado, que tira o pecado do mundo. Eu vou cumprir o meu ministério. E assim Jesus cumpriu. E quando a palavra do Senhor diz isso, meus irmãos, para nós, hoje também é dia de ter na memória, na nossa mente, que Jesus, ele levou sobre ele nossas enfermidades, nossos pecados. Não permita que o inimigo lhe acuse, lhe diga que você tem pecado, que você é falho. Você diz, olha, eu posso até ser pecador, mas eu sou um pecador lavado e remido no sangue de Jesus. Jesus já foi entregue por mim, o sacrifício já foi feito, eu não preciso me sacrificar outra vez. O sacrifício de Jesus foi perfeito, por isso não precisa ser repetido. E essa palavra, ela vai se corroborar lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 17. Mateus 8, 17, por ocasião da sogra de Pedro, quando Jesus foi ali conhecer a casa de Pedro, viu a sogra dele com febre, e ali ele curou aquela mulher. Quando foi à tarde, ainda por ali, naquelas imediações, vieram muitos endemoniados e Jesus expulsou deles os espíritos malignos e curou a todos que estavam doentes. Chegaram ali em Jesus buscando a cura. Aí no versículo 17 vai dizer, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Glória a Deus. Então, hoje também é dia da igreja trazer a memória que há um médico dos médicos aqui, que há um Deus que tem o poder sobre as enfermidades, que tem o poder sobre a sua saúde, para restaurar a sua saúde. Então, se lembre disso nessa noite e traga a Jesus suas enfermidades, não só as espirituais, mas também as físicas. Esse versículo está falando aqui de enfermidade física, doenças. As pessoas chegaram lá doentes. A sogra de Pedro estava com febre, uma doença física, né? E foi curada. E as pessoas estavam ali com espíritos malignos e foram libertas. As pessoas estavam ali doentes, enfermas e foram saradas, pois Jesus tomou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. Amém? Esse é o significado do corpo de Cristo. Quando você estiver tomando o corpo de Cristo nessa noite, que é noite de ceia, noite de memorial, vá se lembrando disso e vá colocando em Deus os seus problemas, seus, de familiares seus que estão enfermos. Sobre o vinho, o cálice da nova aliança representa o sangue. Nós vamos ter muitas referências sobre o sangue de Jesus. Vamos começar aqui com João, capítulo 6. João, capítulo 6. Eu trouxe só algumas, não trouxe todas por causa da hora. O versículo 53 diz, João 6, 53. Amém. Vai dizer a palavra do Senhor. Na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem
e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Essa palavra aqui de João, ela corrobora com a palavra de Coríntios, que eu já falei aqui para os irmãos, 1 Coríntios 11, do 23 ao 29, que vai dizer que por não discernir bem o corpo e o sangue do Senhor Jesus, há muitos entre nós doentes, há muitos entre nós que já dormem, ou seja, até que já morreram no Senhor, porque não houve discernimento do corpo e do sangue. Então o Senhor Jesus pede para a gente fazer em memória dele com discernimento, entendendo o que cada símbolo significa e se apropriando desse significado para nós. Porque se a gente não se apropriar, se a gente não der valor a cada símbolo, a cada elemento, a cada significado, para a gente vai ser um dia como outro qualquer, né? As coisas elas só têm significado quando a gente atribui valor a elas, valor afetivo, valor moral, quando a gente atribui uma conexão com aquelas coisas, amém? Então ele diz a gente nessa noite, olha, se não comerdes a carne do Filho do Homem, que é o corpo, não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Como nós teremos vida? Como nós podemos ter vida nova sem o sangue de Jesus? Não é verdade? Então, outra referência bem interessante é lá em Efésios 2:13, que a gente vai acompanhando aqui. Efésios capítulo 2, versículo 13. Vai dizer para nós nessa noite. Capítulo 2, versículo 13. Muito linda essa palavra aqui de Efésios 2 todinho, né? O capítulo 2 vai falar um pouco da nossa salvação, mas só o versículo 13 vai dizer para a gente: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Quantos de nós, meus irmãos, hoje também é dia da gente se lembrar quem a gente era antes de servir a Deus. Quantos de nós vivia aí em idolatria, em prostituição, em feitiçaria, em adultério, em tanto comportamento errado, tanta coisa que a gente fazia e nos deixava longe de Deus, né? Nos deixava afastados do Senhor. Alguns, talvez, não é o caso da gente aqui, irmãos. Então eu digo assim, quando eu digo nós a humanidade sem Deus. Quantos estão ainda hoje, não têm esse conhecimento de Jesus que a gente tem, estão envolvidos em crimes, envolvidos em homicídios, assassinatos, não é? Parricídios, que é quando você mata seu pai, hoje celebrando o dia dos pais. Tem gente que o inimigo ele se apodera da vida de tal maneira que às vezes mata até o seu genitor e sua genitora, seu pai e sua mãe, não é verdade? Então nós estávamos longe de Jesus, mas pelo sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz, nós chegamos perto. Glória a Jesus por isso, né? E também outra referência ao sangue de Jesus, que é a última, né, dessa palavra, falando sobre o sangue, para que os irmãos coloquem isso no memorial. O que é o sangue de Jesus? Quando eu estou participando da ceia, que eu tomo o cálice, que é feita a oração e o cálice passa a simbolizar o sangue de Jesus, o que ele representa para mim? Representa a minha proximidade com Deus, porque o sangue de Jesus nos aproximou do Senhor Deus, né? Representa vida nova, vida em abundância, porque o sangue de Jesus, ele nos deu essa nova vida em Cristo. Representa o perdão do nosso pecado. E vamos ver o que representa mais. 1 João 1,7. 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Finalizando aqui esses 3 versículos, para a gente ter em memória o que é que o sangue de Jesus fez por mim e por você, e o que é que ele faz e continua fazendo pela humanidade. Ele nos purifica de todo o pecado. E ele nos permite ter comunhão uns com os outros. Quando a gente vem à ceia também, irmãos, é momento da gente colocar em memória como está a minha comunhão com a minha igreja, como está a minha comunhão com meus irmãos. Amém? E é momento da gente ter esse momento de pedir perdão ao Senhor, que a gente já foi fazendo aqui ao longo do culto, em orações, em louvores,
você ali vai se entregando, vai falando ao Senhor, Senhor, me perdoe por aquilo que eu fiz. E também pedir perdão uns aos outros, se há necessidade. Né? Se algum irmão, ele tem algo contra outro irmão, o que a Bíblia aconselha? Antes de chegar ao momento da ceia, peça perdão, se desculpe, porque Jesus quer que a gente ande em comunhão. Porque se a gente anda na luz, como disse aqui o versículo de 1 João 1:7, se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão com os outros. Amém? Finalizando aqui essa pequena reflexão, meus queridos, a Santa Ceia é o memorial do sacrifício de Jesus, da vitória de Jesus sobre o pecado, aleluia, da vitória de Jesus sobre as consequências do pecado, porque o pecado ele traz consequências malignas, mas quando Jesus ele quebra o elo do pecado conosco, né, do homem, havia esse elo do homem com o pecado, Jesus vem e quebra através do seu sangue purificador, então ele também quebra as consequências. Qual é a consequência pior do pecado? É o homem ser afastado de Deus e caminhar para o inferno. Mas quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando a gente crê no sacrifício de Jesus, no sangue de Jesus que foi derramado por nós, no corpo de Jesus que foi entregue por nós, naquela cruz, o que acontece? A consequência desse pecado, ela é aniquilada, ela é anulada, ela não pesa mais sobre a minha e a sua vida. Porque Jesus veio e quebrou essa consequência maligna. Ou seja, a gente não vai mais para o inferno. A gente não está mais longe do Senhor Deus. Amém? Também é um memorial do poder de Deus sobre os espíritos maus. Aliás, sobre todos os espíritos, né? E sobre as enfermidades. Jesus, ele tem todo o poder. A Bíblia diz que todo o poder foi dado a ele. Todo o poder nos céus, na terra, embaixo da terra. Ou seja, em todo o universo. Há o poder de Deus sobre a vida de Jesus. E nós estamos aqui, desfrutando da presença do Senhor Jesus. Em memorial a Ele, tudo que Ele conseguiu por nós, amém? Lembra-nos ainda a necessidade de nossa santificação constante. Irmãos, glória a Deus, eu aceitei Jesus, eu estou salvo, glória a Deus por isso. Mas não é só isso, nós precisamos diariamente buscar a santidade em Deus, para que nós possamos aguardar em esperança a volta de Jesus. E onde é que eu tenho base bíblica para isso? Lá em Levítico, lá no comecinho da Bíblia, Levítico capítulo 20, tem um versículo que ele vai ser confirmado no Novo Testamento. Porque eu também estou fazendo de propósito, trazendo versículos do Velho e do Novo Testamento, para os irmãos saberem e entenderem que é o mesmo Deus. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, glória a Deus. Então esse Deus que a gente serve, ele é tão poderoso que ele é uma trindade santa. Ele é Deus Pai, ele é Deus Filho, ele é Deus Espírito. Ele é tão poderoso que ele atuou na antiguidade e atua no presente, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Então lá em Levítico 20, versículo 7 diz: portanto santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, sou santo. Então ele é santo e ele quer que os seus filhos se santifiquem e sejam santos. E essa palavra lá no Antigo Testamento, lá em Levítico, quando o Senhor orientou a que os seus filhos se santificassem, onde é que ela vai aparecer de novo? Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 15 e 16, vai dizer assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Pedro, ele menciona esse versículo que a gente acabou de ler lá em Levítico 20, versículo 7. Que nós devemos ser santos porque o nosso Deus é santo. Então qual é o objetivo de Jesus? Quando a gente aceita Jesus, quando a gente conhece a Deus,
quando a gente se converte, como a gente chama aqui no nosso linguajar cristão, o nosso objetivo é levar almas a Deus. Eu e você passamos a ser um mostruário. Os irmãos já entraram nessas lojas que tem mostruário, geralmente loja de perfume, loja de joia. Tá lá aquelas coisinhas bem bonitinhas no mostruário, você não pode tocar, é só para ver. Aí se você quiser, você tem que pagar para poder levar a peça, não é assim? Numa loja? Ou você chega lá, pega e leva? De todo jeito, não, né? Então, eu e você, nós somos os embaixadores, as embaixadoras ou embaixatrizes de Jesus Cristo. Nós estamos sendo um mostruário vivo, a carta aberta, para os homens olharem para a gente e ver em nós o reflexo de Cristo. Certo? Aí as pessoas elas vão ter vontade de ter Cristo também. E aí elas vão pagar o preço de quê? Na realidade, Jesus já pagou por elas, né? Mas qual é o preço? É aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ou seja, é vir ao conhecimento da verdade, da palavra do Senhor. Então, por isso que a Bíblia nos diz nessa noite, sejam santos em toda a vossa maneira de viver. Se a gente está na igreja, sendo santo, glória a Deus. Se a gente está na nossa casa, devemos nos santificar, glória a Deus, no nosso trabalho, numa viagem que a gente vá, com nossos familiares, com nossos amigos mais íntimos, em toda a nossa maneira de viver, amém? Quando a gente faz isso, a gente está lembrando, na Santa Ceia, que Jesus pagou um preço por nós, Jesus nos santifica e nós aguardamos Ele em esperança, buscando a santidade diária. Por quê? Porque um dia nós estaremos reunidos com toda a família de Deus e cearemos com o próprio Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus por isso. Como Ele está lá nos aguardando. Ele diz, olha, eu não vou beber de novo do fruto da vida até que venha aquele dia em que estaremos juntos, em outras palavras, né? Estaremos juntos na casa de meu Pai, vocês e aquelas pessoas que vocês conseguirem levar o conhecimento de Deus, amém? Meus queridos, temos terminado o primeiro momento, que é a explanação da palavra do Senhor. Vamos fazer o segundo momento, que é a ceia do Senhor. Então, eu vou descer aqui para baixo, tá certo? Para a gente participar aqui da mesa do Senhor nessa noite. Eu agradeço a rica oportunidade de trazer a palavra do Senhor e vamos para o segundo momento, amém? Glória a Deus, aleluia.